Bom dia, pessoal. Vamos prosseguir aqui então com o nosso estudo da física quântica. Hoje vamos discutir a famosa equação de Schrödinger e realmente adentrar o formalismo, né, da mecânica quântica mesmo, né? Então, começando aqui, a gente viu a partir do capítulo 4 que com o trabalho do de Broglie, né, se propôs a existência de uma onda que estaria associada às partículas, né, em movimento. Então, as partículas também teriam um caráter de onda, né? Uma partícula com velocidade v teria momento mv ou mv gama, né, se você usar o caso relativístico, e o comprimento de onda seria igual a h sobre esse momento p. Só que essa onda, embora ela tenha sido proposta pelo de Broglie, ela ainda não tinha uma formalização, né, matemática, não tinha sua equação, não havia uma equação de onda ainda para descrever essa onda de matéria, vamos dizer assim. E, portanto, né, a mecânica quântica carecia ainda de um formalismo equivalente ao das leis de Newton. As leis de Newton são matematicamente a expressão, né, da ideia dele de mecânica. Por outro lado, a gente vai ver que a equação de Schrödinger é a expressão matemática, né, da mecânica quântica, né? Então, essa equação de onda, dessa onda de matéria, que é a onda que o de Broglie postulou, que depois foi experimentalmente analisada, né, pelos experimentos de difração, interferência em cristais. Essa equação de onda é a equação de Schrödinger, né? Não é a única formulação que foi desenvolvida, né, na época. O Heisenberg fez uma formulação também da mecânica quântica que era chamada de mecânica das matrizes, né? E participaram desse desenvolvimento aí também, né, o Max Born, o Jordan. E essa formulação foi muito importante, mas a formulação do Schrödinger acabou prevalecendo, né, que é baseada na equação de onda. E também se mostrou, nessa época mesmo, que as duas formulações eram equivalentes, né? Nenhuma delas era mais poderosa que a outra em termos de descrição dos fenômenos físicos. Então, acabou prevalecendo a posteriori o estudo da formulação do Schrödinger, porque, vamos dizer que ela permitia um tipo de interpretação que acabou sendo mais produtivo, né, no desenvolvimento da mecânica quântica. Bom, se a gente estudar, né, a gente vai ver que obter a função psi, né, a função psi é a função de onda associada a uma certa partícula. Obter essa função vai dizer muitas coisas interessantes sobre o comportamento da partícula. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente que tipo de coisa a gente consegue compreender sobre a partícula ao estudar a função de onda. Então, a equação de Schrödinger, como já comentado, né, ela tem um papel parecido com a segunda lei de Newton, né, que é a lei em que você realmente quantifica a ideia de força, né, como uma variação, uma taxa de variação do momento linear, né, que em alguns casos clássicos equivale à massa vezes aceleração. Então você escreve, né, você analisa as forças que estão agindo numa certa partícula e a partir dessa análise dessas forças você consegue obter, né, resolver a equação do movimento de Newton, né, e nesse caso você consegue determinar
a aceleração associada à partícula, né? Ou se você trabalhar com a equação diferencial em relação ao momento, você consegue obter a expressão do momento da partícula. E aí velocidade se relaciona com posição, né? E, portanto, você conseguiria obter o comportamento da partícula, né? Então isso é algo bastante importante, né? Realmente é o grande guia matemático da mecânica clássica, é a segunda lei de Newton, né? Da mesma forma, analisar a equação de Schrödinger dá um conhecimento da evolução mesmo no tempo e no espaço de uma partícula, né? Do ponto de vista quântico, né? Com as limitações quânticas que a gente já conhece. O próprio princípio da incerteza já diz, né, que na verdade a análise feita pela mecânica quântica é bastante diferente da análise que a gente fazia na mecânica newtoniana, né? Porque no caso da mecânica quântica você vai ter limitações, né, quanto ao conhecimento das variáveis fundamentais da partícula, né, posição, velocidade, etc. Então, mais ousadamente até, a gente vai ver que na verdade a onda psi, né, a função psi, ela traz um conhecimento estatístico sobre a partícula, né? Então isso a gente vai ver um pouco mais para frente, quando falar da interpretação de Max Born, né, para a função psi, mas é algo revolucionário em física, né, porque é uma mecânica em que o comportamento estatístico surge organicamente, né? Eu já até comentei um pouco no capítulo 4, né? Não é que a estatística surge como um auxiliar, né, quando você não consegue estudar sistemas de partículas com muitos componentes, né, como um gás, por exemplo, né? Lembrando mais uma vez o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, né? Então você ter que lidar com essa quantidade de partículas para estudar o comportamento de um gás é inviável. Então a gente recorre à estatística. Mas aqui na física quântica não, né? A estatística surge de maneira orgânica, né? De uma maneira que não se associa a nenhuma limitação instrumental, né? É algo que decorre da própria teoria mesmo, né? Então isso é algo bastante revolucionário na física, algo que ataca também aquela noção de determinismo que a gente viu, né, do Laplace, né? Se você tem uma lei física que tem caráter estatístico, então você nunca vai poder saber exatamente, né, tudo sobre o universo, né? Sempre haverá uma limitação estatística, aquilo que você pode conhecer, né? E isso foi uma coisa que incomodou muito Einstein, né? E tem uma frase bastante famosa dele, né, sobre isso, que eu vou colocar essa frase numa forma resumida aqui, né? Deus não joga dados com o mundo, né? Einstein não acreditava que o funcionamento da natureza pudesse ser estatístico, né? Então ele usava essa expressão, Deus não joga dados com o mundo. Não é exatamente essa a frase, mas podemos expô-la dessa forma. Bom, para chegar à equação de Schrödinger, né, é importante comentar algumas hipóteses. Primeiro, né, ela é uma equação de onda, né? Tem várias equações de onda que ocorrem na física, né? Ondas mecânicas, eletromagnéticas, etc. E aqui seria uma onda, entre aspas, de matéria, né? Uma onda associada a uma partícula. E então você supõe, né, que, primeiramente, o Schrödinger supôs que o estudo ia ser não relativístico, né? Ele fez uma equação que não levava em conta a relatividade, né? O que simplifica bastante o tratamento matemático, aliás, né? Então a gente vai, quando analisar a equação de Schrödinger, nós vamos tratar das expressões clássicas de momento e de energia cinética, né? Não vamos mexer com as expressões relativísticas.
A equação de onda relativística foi desenvolvida depois pelo Paul Dirac, né? E para estudar essa equação aí já exige um formalismo matemático mais pesado, né? Então transcende aqui o escopo do nosso curso. Então nós vamos lidar mesmo com a equação de Schrödinger, que é bastante usada, né? E vamos trabalhar, né, com a equação diferencial que leva a função psi. Uma primeira coisa importante, né, é que nós vamos supor que a equação diferencial é linear, né? O que é uma equação diferencial linear, né? Se você tiver duas soluções, ψ1 e ψ2, se você somar as duas soluções, você também tem uma solução da equação, né? Então, na verdade, não só somar. Se você fizer uma combinação linear das duas soluções, você também tem uma solução da equação. Então, é o que está mostrando aqui nas notas de aula, né? Se ψ1 e ψ2 forem soluções, a combinação linear A1 ψ1 mais A2 ψ2 também é solução. Isso está mostrando, né, que, na verdade, a gente permite, né, que você lide bem com a superposição de ondas, né? Se você tiver soluções superpostas ali, né, você consegue acomodar isso bem na estrutura da equação de onda, né? Então, isso, tendo em vista que a gente espera que as ondas sofram difração, interferência, tenham vários componentes ali sobrepostos, é uma coisa interessante, né? Também vamos supor que a equação vai ser bem comportada, né? Que a função de onda vai ser bem comportada, não tenha descontinuidades, etc. E, naturalmente, busca-se, né, um tipo de equação que forneça soluções que a gente considera como sendo soluções ondulatórias, né? Tem que haver, em geral, né, pelo menos para as soluções mais usuais, caráter oscilatório, né? Então aqui eu vou comentar brevemente esse formalismo aqui inicial, porque a gente não vai tratar da solução dessa equação em casos muito gerais, né? É algo que eu acredito que não é necessário num curso como esse, né? Porque é algo mais matematicamente instrumental, né? Não tanto conceitualmente, né? Então, a primeira coisa, a gente vai trabalhar com a equação apenas na coordenada x, né? Nós não vamos considerar as coordenadas y e z, né? Isso por uma questão de simplicidade mesmo, né? De tratamento. Então nós vamos considerar no primeiro momento que existe uma coordenada de posição e uma coordenada de tempo, né? E aí a equação de Schrödinger tem a forma da equação 5.1, né? Uma equação de segunda ordem. Você tem ali, né, menos h barrado ao quadrado sobre 2m, a derivada parcial segunda, né, com respeito a x2 da função ψ, mais aí você tem v de xt vezes ψ de xt, lembrando, obviamente, que ψ é a função que você quer encontrar, né? Você vai resolver a equação diferencial para obter ψ, que é a função de onda, né, da mecânica quântica. Então, você vai obter a função ψ. E o que você vai colocar nessa equação? Lembrando, né, que na segunda lei de Newton você coloca o perfil de forças às quais a partícula está submetida e você obtém, né, a posição, velocidade e aceleração da partícula, né? Aqui a gente vai colocar esse V. O V é a energia potencial a qual a partícula está sujeita, né? Então a gente vai ver dois casos aqui, né, simples, em que você
tem certos perfis de energia potencial e a partir desse perfil de energia potencial você obtém a função psi, né? Então você vai basicamente dar uma ideia através da energia potencial assim, de que forma essa partícula está confinada, está restrita, né? Ou mesmo você pode fazer uma interpretação parecida com a lei de Newton, né? Uma vez que a força em mecânica, né? Em qualquer estudo, né? A força é menos o gradiente da energia potencial, indicar a energia potencial, de certa forma, é indicar também as forças que estão agindo sobre a partícula, né? Então, dada essa informação sobre as forças, sobre o potencial, sobre, entre aspas, o confinamento ao qual a partícula está sujeita, você obtém a função psi, né? Então nós vamos trabalhar com isso, mas nós vamos fazer uma suposição também na equação 5.2. Nós vamos trabalhar aqui com soluções em que você desacopla a componente espacial e a componente temporal, né? Então você faz um desacoplamento das duas componentes e trabalha para obter apenas a função psi em função de x, né? Então você está supondo uma certa invariância no tempo, né? Você está supondo que vai trabalhar com uma solução, né, que se mantém ao longo do tempo, né? Então é o que está mostrado aqui em 5.4, você obtém apenas um componente temporal oscilatório, né, uma exponencial complexa, né? E aí você obtém para a equação da função psi mesmo em função de x, o que está em 5.5, né? Lembrando que esse h barrado, né, esse h com a barrinha, é a constante de Planck sobre 2π, como está aqui logo abaixo da equação 2.1. Então, em 5.5 a gente tem a equação de Schrödinger com componente espacial, né, que é o que nós vamos trabalhar aqui, né? Nós vamos supor que é uma solução estática, né, que não vai variar no tempo. E é interessante porque essa formulação nos leva, né, a uma expressão de equação que envolve também a energia total E, né? Se a gente fosse fazer isso de uma maneira mais aprofundada, né, teria que usar um operador chamado de Hamiltoniano, né? Mas a gente não vai fazer isso aqui porque não há necessidade, né? Então a gente fica com a equação 5.5, né, que tem ali um termo, agora não é mais uma derivada parcial, uma derivada convencional, né, porque a função é uma função de uma única variável, mas é uma derivada segunda. Aí você tem o v de x, que é o perfil de energia potencial em função da posição, tem psi de x, e isso é igual a E vezes psi de x, onde E vai ser a energia associada à partícula, né? Então, se eu colocar o perfil de energia potencial V e resolver essa equação, eu vou obter também a energia. Lembrando que aqui a energia não é relativística, né? A energia clássica, que é cinética e eventualmente potencial também. Então, a gente tem que basicamente olhar para um problema, entender qual é o perfil de energia potencial ou quais são as forças que estão associadas que estão influindo ali na partícula, né? E a partir disso você resolve a equação e obtém a função psi, né? Agora a questão é como a gente interpreta a função psi? Qual é o significado da função psi, né? O Max Born, né, em 1926, interpretou a função psi de uma forma que é aceita até hoje, né? Basicamente, o que ele supôs foi que a função psi é uma medida de probabilidade, né? Não a própria função psi, o módulo ao quadrado da função psi, né?
vamos lembrar aqui que nós estamos trabalhando num contexto de variáveis complexas, né? Então é sempre importante trabalhar com o módulo da função, né? Então, embora nos casos em que a gente vai lidar isso não seja tão importante, mas em geral é um problema de variáveis complexas. Como, aliás, é bastante usual quando você lida com ondas, né? Bom, então o que o Max Born colocou? Falou, olha, se você pegar, que é a equação 5.6, e você pegar o módulo da função psi ao quadrado, ele vai se comportar, ele vai ser uma densidade de probabilidade associada à localização da partícula, né? Então a chance de você encontrar a partícula entre um ponto x e um ponto x mais dx, né, que é um pequeno intervalo, um d, um diferencial, né, vai ser o módulo ao quadrado da função psi vezes o dx. Né. De maneira clara, né, estatisticamente, você está considerando que o módulo ao quadrado da função psi é uma densidade de probabilidade que informa a você a probabilidade de encontrar a partícula em cada posição ali, né? Então é uma densidade. A onda, né, a onda psi, a onda do de Broglie, no fundo é uma onda, entre aspas, de probabilidade também, né? Então o módulo ao quadrado da função psi é uma densidade de probabilidade. Uma densidade de probabilidade, né, ela tem que ter área unitária, porque se você pegar a integral de uma densidade de probabilidade entre dois pontos, né, que é o que está colocado aqui na equação 5.9, se eu quiser saber qual a probabilidade da partícula estar entre o ponto x1 e o ponto x2, né, qual a chance de eu encontrar ela nessa região? Você tem que fazer a integral de x1 a x2 do módulo ao quadrado, que é a densidade de probabilidade. Então, se você pegar, falar qual a probabilidade da partícula estar entre menos infinito e infinito, né? Bom, nesse caso você está dizendo qual a probabilidade da partícula estar em qualquer lugar, né? Essa probabilidade tem que ser 100%. Né? Então é por isso que você tem aqui as equações 5.7 e 5.8. Né? A integral do módulo ao quadrado da função psi tem que dar 1. Né? Então isso é algo muito importante, né? Porque é uma condição que a gente chama de condição de normalização da função psi. Né? Embora a função psi seja uma onda qualquer, vamos dizer assim, na verdade o módulo ao quadrado dela tem uma restrição importante. O módulo ao quadrado é uma densidade de probabilidade. Né? Quer dizer que o módulo ao quadrado tem que ter área unitária, porque quando você pega a probabilidade da partícula estar em qualquer posição, tem que ser 100%, tem que ser 1. Né? Então é isso que a condição de normalização que está dada em 5.7 e 5.8 indica. Então, como a gente comentou aqui, né, quando você quiser saber a probabilidade da partícula estar numa certa região entre x1 e x2, basta você integrar a densidade de probabilidade entre x1 e x2. A posição média da partícula, né, na teoria estatística, né, se você quer fazer, você tem uma densidade de probabilidade, você quer obter a média dessa densidade, você faz a integral de x vezes a densidade de probabilidade. Né? É o que está mostrado aqui na equação 5.10. A esperança, esse E de 5.10 é a esperança, né, o valor esperado da variável x. É a integral de menos infinito a infinito de x p de x dx, que no nosso caso o p de x, a densidade de probabilidade, é o módulo ao quadrado da função psi. Né? Então você teria aqui a integral de menos infinito a infinito de x módulo da função psi ao quadrado dx. E analogamente, se você quiser saber a variância, o segundo momento, tem várias grandezas estatísticas consagradas, né, que conhecendo a densidade de probabilidade você calcula. Né? Mas isso a gente não vai bater muito porque aí é mais estatística do que física. Né?
Então é interessante pensar, né, que nós tentamos analisar, né, de Broglie começou postulando que havia algum tipo de caráter ondulatório associado a uma partícula. E a gente chegou aqui numa equação de onda que descreve esse caráter ondulatório, né? E agora a gente, surpreendentemente, descobre, né, que o módulo ao quadrado dessa função de onda é uma medida de probabilidade, uma densidade de probabilidade, né? Então isso é muito interessante, né? Muito importante, né? Porque mostra que a essência da física quântica é não determinística, é probabilística, né? Quando a gente faz previsões na física quântica, não são previsões determinadas, né? Você não vai falar assim, olha, o elétron estará nessa região. Não, o elétron tem uma probabilidade tal de estar nessa região, né? Qual que é o spin do elétron aqui? O spin é up, né? A gente não vai ver assim, essa aplicação para grandezas discretas não, mas mesmo nesse caso, qual é o spin? Bom, o spin é uma sobreposição de dois estados, né? Então você não, até você ir lá e medir, você não sabe qual é o spin, né? Então é um mundo completamente diferente da física de Newton, né? Porque é um mundo no qual você tem limitações substanciais ao grau de conhecimento que você tem de um determinado sistema, né? Por outro lado, é um mundo bastante preciso, né? A teoria quântica, a física quântica dá resultados muito bons, assim, né? Os melhores que nós temos em física. E quando você trabalha com sistemas de muitas partículas, você trabalhar com estatística já é suficiente, né? Então você não precisa saber que você faz incidir, sei lá, um 10 elevado a 20 elétrons ali numa determinada região, você não precisa saber para onde cada elétron vai, né? Se você tem uma análise estatística, você consegue determinar a proporção, né, de elétrons em cada região ali, e isso já é suficiente, né? Mas filosoficamente é um rompimento grande, né, com a física clássica, porque você chega a uma mecânica que não lhe dá resultados determinados, fechados, né, inquestionáveis. Não, ela dá a você probabilidades, né? Quando você resolve a equação de Schrödinger e obtém a função psi, você vai obter uma informação probabilística, né, da posição da sua partícula. Então, é uma lei fundamentalmente estatística, né, uma visão probabilística de mundo, e aqui menciona a frase do Einstein, né, Deus não joga dados, né? O Einstein achava que a física quântica era uma teoria forte, mas não era a teoria definitiva, né? O Einstein imaginava que teria de haver necessariamente uma teoria mais determinista, né? Que transcendesse essas limitações estatísticas e permitisse que você fizesse física à moda antiga, né? A moda de Newton, né? Que você pudesse estudar o mundo subatômico sem precisar trabalhar com estatística, né? Mas até hoje não se tem nada próximo disso, né? E os físicos hoje já se sentem muito mais à vontade, né, com o fato de a mecânica quântica ser uma teoria de caráter estatístico, né, na verdade. Aqui tem uma solução muito simples, né, aqui na 5.2 da equação de Schrödinger, que é a solução da chamada partícula livre, né? O que é uma partícula livre? É uma abstração, né? Você pensar que o universo inteiro, né, é um grande vazio e você só tem uma partícula no universo, né? Só tem uma partícula ali, né? Então ela não está sujeita a nenhuma força, nenhuma influência externa. Então F é igual a zero, né? E o perfil de energia potencial é uma constante, né? Porque como força é menos gradiente de energia potencial, se a força é nula, se não tem nenhuma força agindo, a energia potencial é constante, porque a derivada de uma constante é zero, né?
Então você tem V de x igual a constante, e como a referência de energia potencial que você adota é uma referência arbitrária, de certa forma, nós podemos supor que V de x é igual a zero, por uma questão de simplicidade. Então, se a gente voltar aqui para a nossa equação de Schrödinger espacial e unidimensional, na 5.5, e colocarmos V de x igual a zero, nós vamos obter a equação dada aqui em 5.13, né? Tem ali menos h barrado ao quadrado sobre 2m, a derivada segunda de psi é igual a E, que é a energia, vezes psi, né? E aí nós podemos colocar tudo o que está multiplicando ali o D2, né, para o outro lado e ficar simplesmente com a derivada segunda de psi é igual ao que a gente vai chamar aqui de menos k quadrado psi de x, né? Então a gente deixa todas essas constantes e a energia E dentro do K, né? E aí fica só menos K quadrado psi de x, né? Por que é interessante fazer o menos K quadrado? Porque essa é uma equação diferencial, a 5.13 ali, é uma equação diferencial que a gente conhece bem a solução, né? A solução geral, que aparece, aliás, bastante quando você começa a estudar circuitos elétricos, né, com capacitores, indutores, e quando você tem dois bipolos, né, armazenadores de energia, como capacitores e indutores, e você não tem um resistor no circuito, você chega numa equação desse tipo, né? Então você obtém que a tensão ou a corrente são senoides puras, sem atenuação, né? Porque não tem dissipação de energia por um resistor. Então é uma equação formalmente idêntica a 5.13 e a solução da equação 5.13 é a 5.14, que é uma soma de seno e cosseno, né? Se você derivar psi duas vezes, o que fica, né? Derivada segunda desse psi do 5.14, você deriva seno, fica cosseno. Deriva cosseno, fica menos seno. E por outro lado, você deriva cosseno, fica menos seno, deriva seno, fica cosseno. Então fica a própria função psi original com um sinal negativo. E existe um k quadrado, porque pela regra da cadeia, quando você deriva o seno e o cosseno ali de 5.14, você tem que multiplicar por k, né, para respeitar, né, a regra da cadeia. Então, a 5.14 é uma solução clássica em função de k, né? E aí, se a gente pegar o 5.13, o k quadrado, e lembrar como ele se relaciona com a energia E ali no começo, na primeira equação de 5.13, a gente obtém que a energia ela é igual a módulo h barrado ao quadrado, k quadrado sobre 2m. Não há quantização de energia nesse caso, porque o valor de k pode ser qualquer. E como a energia potencial V de x é zero, a energia 5.15, a energia E, é simplesmente energia cinética, né? E aí dá para fazer uma brincadeira interessante, né? Se a gente lembrar que a energia cinética em relação ao momento linear clássico, né? Pensando aqui, energia cinética newtoniana, mv quadrado sobre 2, e momento linear clássico também, mv, né? Você tem que a energia cinética clássica ela é o momento linear ao quadrado sobre 2m, né? Porque o momento linear ao quadrado daria m ao quadrado v ao quadrado, dividido por 2m daria mv quadrado sobre 2. Se a gente substituir a energia em 5.15 por p quadrado sobre 2m, a gente obtém que p é igual a h sobre lambda, que é exatamente o que a gente esperava na proposta de de Broglie, né? Então, a gente vê que se você resolver a equação de Schrödinger com um caso em que não há nenhuma força agindo sobre a partícula, né? A partícula não tem confinamento algum, a partícula está perfeitamente solta no universo, né? Você vai obter
uma partícula com momento linear igual a h sobre lambda, né? Um momento linear completamente determinado, né? Porque é h sobre lambda. Né? E, por outro lado, você não consegue normalizar a função psi da 5,14 aqui. Né? Porque se você tentar aplicar aqui a equação 5,8, que é a normalização, para lembrar, né? Não, então a função 5,14 é a função psi, é a densidade e probabilidade. Né? Então, na verdade, se você agora tentar normalizar essa função psi, você não consegue, porque a integral do módulo ao quadrado dela, de menos infinito a infinito, nesse caso, é uma integral que não converge. Né? Não dá para fazer. Então, por que isso acontece? Porque nesse caso você tem uma partícula abstrata, né? Assim, no sentido de que ela não tem influência de nada, ela está completamente sozinha no universo. Né? Não tem nenhuma força, nada confinando essa partícula. E isso é uma coisa, na prática, uma abstração. Né? Então você acaba obtendo uma onda psi que tem um momento linear perfeitamente determinado, mas você não consegue determinar a posição da partícula. Né? Você não consegue obter o psi de x normalizado, porque a partícula, a rigor, pode estar em qualquer posição do universo. Né? Então isso é algo que tem a ver até com o princípio da incerteza, né? De que o conhecimento perfeito do momento linear leva a um conhecimento pior, né? da posição. Né? Então, aqui a gente coloca, né? Não, na verdade, nas situações práticas você vai ter algum tipo de sobreposição, né? de ondas. Né? Teria algo mais parecido com a 4.8. Mas tudo bem, não vamos pensar nisso não, vamos pensar só no seguinte, nós supusemos que a partícula era perfeitamente livre, né? E ao resolver a equação de Schrödinger nós chegamos numa solução que era uma onda perfeitamente espalhada no espaço, com momento linear igual ao que deveria ser mesmo pela ideia do de Broglie. Só que essa determinação perfeita do momento linear não nos permite determinar a posição da partícula perfeitamente. Na verdade, não permite determinar nada, né? A partícula fica perfeitamente espalhada. Né? Agora nós vamos ver um caso mais interessante, né? Em que a partícula tem um confinamento e, portanto, o problema vai ser tratável, né? Mais tratável. Então é o caso do poço de potencial infinito. Né? Então, no poço de potencial infinito, o que você tem? Olhem para a figura 5.1. Né? O que essa figura mostra é que você tem um poço, né, uma região entre x igual a 0 e x igual a L, na qual a energia potencial é zero. Né? Então a partícula está livre dentro do poço, mas na fronteira do poço, em 0 e em L, a energia potencial tende a infinito. Né? Quer dizer que é como se fosse uma barreira mesmo, né? um muro infinito ali, que está mantendo a partícula presa na região entre 0 e L. Então V de x é igual a 0 entre 0 e L, é o que está em 5,17, e V de x tende a infinito fora desse poço. Bom, como o poço tem uma altura infinita, nós podemos saber a priori que não existe chance de a partícula ser encontrada fora do poço. Não tem como ter probabilidade nenhuma dela estar fora do poço, porque o poço tem altura infinita. Então nós podemos supor na equação 5,18 que a função psi é zero para valores de x menores do que zero e maiores do que L. Né? Por uma questão de continuidade, para que a função psi não seja descontínua, se a função psi é zero quando você está à esquerda do poço ou à direita do poço, nós vamos supor que na própria fronteira, em x igual a zero e em x igual a L, nós vamos supor também que a função psi é zero. Né? Por uma questão de continuidade, é uma condição de contorno que nós vamos introduzir. Então,
5,18 já nos dá a função psi fora do poço e na fronteira também. E dentro do poço, entre 0 e L, como 5,17 mostra, a energia potencial é nula, né? Isso significa que a partícula dentro do poço, a solução da equação de Schrödinger para ela é a solução da partícula livre, que nós já obtivemos em 5,14. Né? Então a solução 5,14 ela vale dentro do poço e fora do poço agora a função psi necessariamente é zero. Né? Então nós vamos usar as duas condições de contorno que nós temos. Né? O valor de psi em zero vai ser zero e o valor de psi em L vai ser zero também. Nós vamos supor que na fronteira do poço a função psi é zero para que não haja descontinuidades na função, porque antes da fronteira e depois da fronteira a função psi é nula. Então na própria fronteira nós vamos forçar que ela seja nula também para que a solução obtida seja contínua. É uma condição de contorno, vamos dizer assim. Então, em 5,19, a gente tem psi de zero, dá A seno de zero, cosseno de zero, é igual a zero. O seno de zero é zero, B cosseno zero é B, então B necessariamente é igual a zero. Então já é um primeiro resultado interessante, porque a gente vê que na solução da 5,14, que é uma soma de seno com cosseno, o cosseno não entra, né? Entra só o seno, pela condição aqui psi de zero. E quando a gente aplica psi de L, você tem ali A seno de KL mais B cosseno de KL igual a zero. Como a gente sabe que B é igual a zero, né, acabamos de obter isso em 5,19, você fica com A seno de KL igual a zero. Para que o A não seja nulo, né, o A, vamos supor uma solução não trivial, que o A não é nulo, então é o seno que tem que zerar. Né? Em 5,21 é um produto. A vezes seno de KL igual a zero. Então ou o A é zero ou o seno é zero. Né? O A nós não queremos que seja zero, senão a função psi vai ser toda zero. Aí não tem sentido. Então o seno vai ter que zerar. Né? Seno de KL igual a zero quer dizer que o KL tem que assumir os valores. Né? Pode ser 0, pode ser π, 2π, 3π, assim por diante. Né? Então o zero não interessa, porque senão o K teria que ser zero. Mas para os valores π, 2π, 3π, o que você teria? KL igual a Nπ, né? Para N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer valor. Né? Então a gente acaba obtendo, né, uma coisa muito interessante, né, que o valor de K é Nπ sobre L. Né? Ou seja, o valor de K é quantizado. Né? Na verdade, o valor de K não é qualquer. O valor de K pode ser π sobre L, 2π sobre L, 3π sobre L, 4π sobre L e assim por diante. Mas não pode ser nenhum outro valor. Então a gente vê que a condição de quantização surge espontaneamente nesse caso. Né? A gente tem uma quantização das possíveis soluções psi, né? Espontaneamente, sem que a gente tenha tido que forçar nenhuma condição de quantização. Né? Se a gente lembrar que K é 2π sobre lambda e substituir isso em 5,23, você obtém que as soluções que a equação de Schrödinger dá são ondas em que lambda é igual a 2L sobre n. Né? Ou seja, são ondas, parecem ondas estacionárias numa corda. Né? Então você teria aqui, por exemplo, passando um pouco adiante, né? Se você olhar aqui na 5.2, uma primeira solução, a solução para n igual a 1 é essa curva azul aqui. É uma onda, né? Se você pensar que os dois extremos do poço são as duas extremidades de uma corda que está presa, e você faz essa corda vibrar, necessariamente os comprimentos de onda permitidos para que essa corda vibre são os comprimentos que estão em 5,24. Né? Então o primeiro modo de vibração seria esse, que está aqui em 5.2. O segundo modo de vibração seria o que está aqui em 5.3, em azul. E o terceiro modo de vibração seria o que está em 5.4. E aí você teria o quarto, o quinto, o sexto modo, assim por diante. Né?
que corresponderiam, se você estivesse tocando uma corda num violão, por exemplo, seriam a frequência fundamental da corda, né, que seria o N igual a 1, o lambda, esse primeiro modo de vibração seria associado à frequência fundamental, e os outros modos de vibração seriam as harmônicas, né? A primeira harmônica você tem o dobro, né? 2 vezes 2, seria a primeira oitava, e depois você teria uma quinta, né? No caso, se fosse um dó aqui, né? O segundo modo seria um dó também, aqui seria um sol, né? E assim por diante. Aí você vai analisando e vai surgindo toda a escala musical aí nas harmônicas da frequência, harmônicas da fundamental aí, né? Então, o que é interessante é ver, né, que a gente obtém uma solução então que é A seno de nπ sobre L, x, o K, né, obtivemos aqui é nπ sobre L, equação 523. A energia, né, se a gente lembrar da solução da partícula livre, equação 5.15, a energia é h barrado ao quadrado, k quadrado sobre 2m. Se eu substituir o k obtido aqui, né, na 523, você tem a energia sendo h barrado ao quadrado, π quadrado, n quadrado sobre 2ml ao quadrado, né? Ou seja, a energia da partícula dentro do poço é quantizada, né? Não é uma energia qualquer. Tem que ser necessariamente igual a esse valor de energia para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então você tem níveis de energia, né, que surgem ali, né, de colocar justamente n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Né? Então quer dizer que dentro do poço a energia da partícula é quantizada, né? Então ela não pode ter uma energia qualquer, né? A energia cinética dela, porque essa energia seria a energia total clássica, né? Como o V de x é zero dentro do poço, a energia potencial é zero. Então essa energia necessariamente é cinética, né? Então as velocidades que essa partícula pode assumir dentro do poço não são quaisquer, elas são discretizadas, né? Então surge uma condição de quantização espontaneamente do problema, e essa condição limita a energia que essa partícula pode ter, né? Há uma energia distribuída em níveis, né? Então isso é algo muito interessante. O estado de menor energia é o n igual a 1. A energia seria h barrado quadrado, π quadrado sobre 2ml ao quadrado. Esse é o estado fundamental, o ground state, né, o estado de menor energia que a partícula pode ter. Os outros estados, para n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, são os estados excitados, como a gente diz, né? Então a tendência é que a partícula fique no estado fundamental. Se ela receber uma quantidade correta de energia, ela pode saltar para os estados excitados. E se ela estiver num estado excitado e voltar para estados de energia mais baixa, ela emite energia, né? A gente vai trabalhar isso melhor quando falar de átomos, né? Porque quando a gente vê, né, aquela questão que num átomo há uma quantização, né, dos possíveis valores de energia que o átomo, que o elétron, né, no átomo pode ter, é exatamente uma quantização desse tipo, né? Nós confinamos nesse caso aqui a partícula a um poço e a energia dela agora é discreta, não é qualquer. Você não pode ter essa partícula com energia que seja intermediária entre os níveis. Tem que ser necessariamente um dos níveis da equação 525. Né? Isso é uma coisa fantástica, né? Mostra por que surge a quantização de energia, né? Que o Planck tinha verificado lá atrás, né, muitos anos antes, como uma hipótese, e agora a gente vê que na equação de Schrödinger essa quantização surge como uma condição natural, espontânea e decorrente do fato de a partícula estar confinada no poço, né? Então, na verdade, a gente vê, né, que
como a equação 5.24 mostra, a primeira coisa, para entender essa partícula, você vai ter que entendê-la como sendo uma partícula que gera uma solução que, na verdade, é uma onda estacionária, né? A partícula aqui ela parece mais com a onda de uma corda do que com uma partícula, né? Isso já é uma coisa bem interessante. E aí depois você obtém que a energia é quantizada, né? Como é que eu obtenho agora a constante A? Né? Como eu obtive que B é igual a zero, se eu voltar aqui na solução que vale dentro do poço, que é a solução da partícula livre, em 5,14, o B é zero, some. Fica psi de x é A seno de kx. O K nós já obtivemos, né? O K é o que está dado aqui na 5,23, né? KL é igual a Nπ. Então K é igual a Nπ sobre L. Mas como determinar o A? Aí a gente aplica aquela condição de normalização, né? A integral do módulo ao quadrado da função psi tem que dar 1. Então, fazendo a integral aqui, você obtém que o A é raiz de 2 sobre L. Tentem fazer essa integral para ver se vocês obtêm o valor, né? Tem que obter, e é raiz de 2 sobre L. Né? Então, a solução final da função psi é o que está em 5,27. Né? Qual é a solução da função psi, da função de onda, para a partícula confinada no poço? Ela é psi de x é raiz de 2 sobre L, seno de nπx sobre L, dentro do poço, ou seja, entre 0 e L, e fora do poço, a função psi é zero. Né? Então, a 5,27 é a função de onda dentro do poço. Né? Fora do poço, a função é nula. Né? Então, se fizermos L igual a 1, só para poder traçar no gráfico aqui, né, o comprimento do poço 1 e N igual a 1, para pegar o primeiro estado quântico da função, a função psi de 5,27 é a curva azul, né, que é como se fosse a fundamental, né, a frequência fundamental de uma corda tangida, né, de violão, por exemplo, qualquer outro instrumento de corda. Né? Porque o instrumento de corda, você vê que a situação parece a do poço, porque quando você pega uma corda de violão, ela fica presa de um lado e fica presa do outro. Então ela está presa de maneira fixa ali. Então não tem como ela vibrar nessas extremidades nem depois. Ela só vibra entre os dois extremos. Então é como se fosse a partícula confinada no poço. Ela pode estar ali dentro do poço, mas não pode estar fora. A corda do violão, ela está presa nos dois extremos, ela vibra entre os dois, mas fora ali ela não vibra. Né? Então é uma situação análoga em termos de onda. Né? Então quando você toca a corda, você tem uma sobreposição de vários modos de vibração, né? Que são esses modos que estão dados aqui curiosamente, são os modos que a gente obteve para a partícula. Né? Os estados da partícula, o estado n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, são equivalentes aos modos de vibração da corda. Né? Então é algo muito bonito. Assim, a gente vê que a física nos leva num ponto que, para entender uma partícula confinada, a gente precisa entendê-la como onda, né? Para que a gente possa ter uma descrição correta. E é uma onda típica de corda, instrumentos de corda, né, pelo motivo que eu já falei, uma onda estacionária. Então, aqui na 5.2 a gente tem a função psi para n igual a 1, e se pegar o módulo ao quadrado da função psi, a gente observa que a curva vermelha é a densidade de probabilidade associada à partícula. Né? Então a curva vermelha dá uma ideia da chance de você encontrar a partícula em qualquer região do poço. Né? Para n igual a 2, você tem uma solução azul ali para psi, que é a mesma solução que nós obtivemos aqui em 5,27, mas com n igual a 2. E se você elevar ao quadrado, você tem a curva em vermelho ali. Né? Então você vê que você tem dois picos de probabilidade, né? Um do lado esquerdo do poço e um do lado direito. Curiosamente, observe que em x igual a meio, na metade do poço, o módulo ao quadrado é zero. Quer dizer que
na vizinhança infinitesimal desse ponto, a chance de encontrar a partícula é zero, né? No entanto, a partícula pode ser encontrada dos dois lados, né? Então é como se essa partícula se movesse, vamos dizer assim, ela estivesse espalhada no poço ali antes de você medi-la, né? Ela está espalhada ali com a densidade e probabilidade vermelha, mas ela não tem chance de estar exatamente no meio do poço, né? Então você fala, como é que ela pode ser encontrada de um lado, ser encontrada do outro, se ela não está no meio nunca, né? Aí isso parece estranho porque a gente pensa numa partícula como uma bolinha, né? Mas na verdade a partícula nesse caso é mais bem compreendida como sendo uma onda, né? E isso para uma onda é perfeitamente natural. Você pode ter um ponto nulo ali, né, entre a onda, mas isso não causa problema na distribuição da onda. E para n igual a 3 seria o terceiro estado excitado, o segundo estado, n igual a 3 é o terceiro estado e é o segundo estado excitado, porque n igual a 1 é o fundamental, n igual a 2 é o primeiro estado excitado e n igual a 3 é o segundo estado excitado, né? Então, só para não criar confusão. Ok? Então, só uma última coisa agora, para a gente terminar esse tópico, que é o chamado efeito túnel, né? Que é uma coisa bem interessante, né? Que surge do fato de a gente tratar as partículas como ondas, né? O efeito túnel, né, ele diz que se você tiver uma partícula com uma certa energia e ela tiver que atravessar uma barreira de potencial que tenha uma energia maior do que a dela, né, pela física clássica ela nunca poderia atravessar essa barreira, né? Seria como você pegar você tem imagine que você tem uma bolinha, aí você tem um morro, né, uma montanhazinha, né, e do outro lado a montanha vem, cresce e diminui. Aí você fala, qual é a energia cinética que eu preciso jogar para que essa bolinha suba a montanha e passe para o outro lado? Você fala, bom, a energia cinética precisa ser pelo menos igual à energia potencial da montanha ali na altura máxima, né? Então, se a altura máxima da montanha for h, você precisaria ter mgh de energia cinética para conseguir, ou ligeiramente mais do que isso, para conseguir passar a montanha. E se eu tiver uma energia cinética menor do que essa energia potencial máxima, então a bola vai ir para lá e voltar. Ela vai escorregar de volta e não vai atravessar, né? Só que na física quântica o interessante é que existe uma chance de a bola passar para o outro lado, né? Mesmo que ela não tenha energia suficiente, né? Isso é o que se chama efeito túnel, né? E é por isso que as pessoas fazem, nossa, na física quântica você tem uma chance, você jogar uma bola na parede, tem uma chance da bola atravessar a parede e tudo mais, né? É mais ou menos essa a ideia, né? Você tem algo que não consegue romper uma certa barreira, mas mesmo assim, mesmo que ele não tenha energia suficiente, existe uma chance de ele atravessar essa barreira. Isso não é fantasma, isso não é nenhum tipo de misticismo, nada disso. É simplesmente uma característica de onda que a partícula tem, né? Se você pensa numa partícula como uma partícula clássica, uma bolinha, nunca vai acontecer isso. Mas quando você trata o problema como um problema de ondas, aí o efeito túnel é natural, é esperado até. Porque ele ocorre em ondas eletromagnéticas, em ondas clássicas também, como a gente vai ver aqui. Então o efeito túnel é uma gritante, um efeito gritantemente ondulatório ali. Ele só ocorre porque a partícula tem caráter de onda também, né? Então você imaginar, então, né, você joga essa bolinha para ela subir o morro ali e cair para o outro lado, você não tem energia suficiente, mas mesmo assim tem uma chance de vencer essa barreira de potencial e atravessar. Então, o que está aqui na 5.5, uma barreira de potencial constante ali, né? Você tem uma energia potencial V, que é a altura dessa barreira entre A e B,
e uma partícula incide, uma partícula onda, né, incide com energia E, que é menor do que a energia V. Então a partícula vem ali da esquerda com energia E, teoricamente ela não conseguiria atravessar a barreira, né, na mecânica clássica, porque a energia dela é menor do que V. No entanto, a física quântica dá uma probabilidade de que ela consiga tunelar, né, de que ela consiga atravessar essa barreira e chegar do outro lado. Esse é o efeito túnel, né? Como tunelar é como se ela furasse ali a barreira e passasse ali por dentro, como um túnel, né? Quando você tem uma montanha, um engenheiro civil ali está construindo uma estrada. É muito interessante passar a estrada por um ponto, mas tem uma montanha. Então eles dinamitam lá e fazem um túnel e passam a estrada por dentro do túnel, né? Então é como se você furasse mesmo a montanha. Aqui também é como se você não conseguisse energia para escalar o pico e descer do outro lado, mas você fura o pico e passa para o outro lado, né? É claro que isso não vai acontecer sempre. Existe uma probabilidade de tunelamento, né? É possível, é bem mais difícil resolver a equação de Schrödinger para essa barreira finita de potencial da 5.5 do que no caso do poço que a gente viu. O poço é muito fácil de resolver porque a barreira é infinita, né? Então a partícula fica confinada, não tem efeito túnel ali, né? A partícula não escapa do poço, porque a altura do poço é infinita, então a probabilidade de escape é zero, né? Agora aqui, quando a barreira é finita, existe uma probabilidade, né? Só que a equação é bem mais difícil de resolver também, né? Então nós não vamos ver a solução dessa equação, né? Mas nós vamos ver aqui uma aproximação, né, dessa solução que mostra que a probabilidade de tunelamento, nesse caso, é aproximadamente igual, em algumas circunstâncias, a exponencial de menos 2kL, é o que está em 5,28 aqui, né? Sendo que K é essa expressão aqui, né? Raiz de 8π² m V menos E sobre H ao quadrado, né? V menos E é exatamente a diferença entre a altura da barreira e a energia que a partícula tem, né? Quanto maior for essa diferença, quer dizer que a partícula está mais longe de ter energia da barreira. Então o valor de K é maior e naturalmente a probabilidade em 5,28 é menor, né? Isso quer dizer que quanto maior a altura da barreira ou quanto menor a energia da partícula, mais difícil é que ela consiga tunelar. A probabilidade diminui, né? Na própria equação 5,28 a gente vê que quando L aumenta, L é a largura da barreira, né? Quando L aumenta, você também diminui a probabilidade T, né? Quer dizer que se a barreira for não só for da mesma altura, mas for mais larga, a chance de tunelar também é menor, né? Então o T é como se fosse o coeficiente de transmissão de uma onda, né? E esse coeficiente de transmissão é a probabilidade de tunelamento, e nessa solução, né, a probabilidade de tunelamento, ela aumenta, ela é maior quando a barreira é mais estreita, menor quando a barreira é mais larga, ela é maior quando o tamanho da barreira é menor e ela é menor quando o tamanho da barreira é maior, o que é perfeitamente intuitivo, né? A gente pode achar que isso viola a conservação da energia, mas não viola, né? Uma das formas de ver isso é uma relação de incerteza que vem do princípio da incerteza de Heisenberg. A gente viu a relação entre posição e momento, mas existe uma relação entre energia e tempo também. E ΔE, ΔT também é algo da ordem da constante de Planck, né? Então você pode ter uma variação, né? Você pode burlar, entre aspas, a conservação da energia desde que você não viole o tempo, o ΔT, dado por essa versão do princípio da incerteza, né? Então, num tempo suficientemente pequeno, você pode burlar, entre aspas, essa conservação da energia. Mas isso tudo é porque a gente está vendo em termos de
partícula clássica, né? Na verdade é uma solução ondulatória bastante natural, porque ela ocorre em ondas clássicas também. Quando a gente estuda ótica física, e para isso você tem que estudar eletromagnetismo, né? Eletromag 2, no caso aqui do nosso curso, você vê que a questão da reflexão interna na refração, né, em 5.6 aqui, imagine que você esteja num ângulo em que você tem a incidência de um feixe aqui num prisma, tem a incidência e o ângulo seja tal que você tenha reflexão total, né? Só que o que é interessante é que se você pegar um outro pedaço do prisma complementar e aproximar esse pedaço do outro, você começa a ter uma chance de que a onda não reflita totalmente, ela atravesse também, né? Quanto menor esse gap de ar entre as duas partes do prisma aqui, do bloco, maior é o coeficiente de transmissão, quer dizer que uma quantidade maior da energia da onda, em vez de sofrer reflexão total, ela transmite, né? Tem uma componente de reflexão total, mas tem uma componente que passa a ser transmitida também. E ela não existia antes no desenho da esquerda. Então é interessante, você estava tendo reflexão total, quando você aproxima um outro prisma do primeiro prisma, começa a ter transmissão através do ar, né? Então você fala, caramba, coisa fantasmagórica, né? Só aproximar o outro prisma, você mudou o comportamento da luz? Mudou, né? Da mesma, antes você tinha na reflexão total é como se tivesse um gap infinito, né? Você não tinha outra parte do material perto. Quando você aproxima um outro pedaço do material da interface do material com o ar, o gap de ar é pequeno. Então o gap de ar é pequeno, passa a poder ser possível tunelar, né? E portanto a luz transmitir através do gap, né? E isso tudo você obtém simplesmente resolvendo as equações de onda, equações de Maxwell para esse problema. Não é nada fantasmagórico, nada milagroso, né? O caso do efeito túnel é exatamente a mesma coisa, só que é uma onda de matéria, não é uma onda eletromagnética, né? Então, quando você tem um gap que não é infinito, existe um coeficiente de transmissão, existe uma chance de que a partícula passe pela barreira, né? Desde que essa barreira não tenha uma altura infinita, você pode passar, né? Então, é uma solução exatamente análoga, né? Uma solução que ocorre para ondas de luz e ocorre para ondas de matéria também. Então é isso que permite o tunelamento, de certa forma, né? E tem um experimento simples, né, que você pode fazer para pensar no tunelamento clássico, que é você pegar um copo de água, aquele copo americano, né, que a gente usa para tomar café, tomar água, né, aquele copo transparente clássico. Você pode encher ele de água e aí você pode inclinar esse copo até um ponto em que você não consegue mais ver a parte de fora do copo. Você vai ver tudo prateado porque está tendo reflexão total, né? Aí você molha a sua mão e encosta por fora no copo, né? Quando você fizer isso, você vai ver que a região em que você tem a sua digital ali, a impressão digital, você começa a enxergá-la, e a região das ranhuras da parte de dentro das impressões digitais você continua vendo prateado, você não enxerga. Porque na região da digital, ela está encostada muito próxima ali no vidro. Então você começa a ter tunelamento, você começa a enxergar a luz dela, mesmo estando num ângulo de reflexão total. Agora já não tem mais, porque o gap é pequeno, ela está praticamente encostada na parede do copo. Mas a ranhura, que está só um pouquinho para dentro, você continua não vendo, você continua vendo prateada, porque a luz que vem da ranhura não está entrando no copo, porque o gap é maior, né? Então é um exemplo aí ilustrativo do efeito túnel, né? O efeito túnel acabou sendo muito importante na microscopia também, né? Os microscópios de tunelamento, eles têm, você tem um material, tem uma espécie de uma ponta,
que gera um feixe de elétrons, né? E à medida que você passa pelo material, esses elétrons ali, eles têm uma chance de atravessar da ponta para o material, né? Que depende do gap, da distância dessa ponta para o material. E à medida que você vai passando essa ponta, se o material tem ranhuras, é como se o gap entre a ponta do microscópio e o material fosse mudando, né? Porque o material tem várias ranhuras, então a distância da ponta para o material muda, portanto a probabilidade de tunelamento muda, e portanto se você analisar o feixe de elétrons que é transmitido para o material, né, vamos dizer assim, você consegue mapear a mudança no tamanho do gap. Com isso você consegue mapear a superfície do objeto que você está analisando, né? Então o microscópio de tunelamento ele permite que você mapeie uma superfície variando o gap de uma ponta, né, que é capaz de transmitir elétrons ali, né, grosso modo, né? Então é um caso também. Quando a gente falar de fusão nuclear, a gente vai ver um caso importante do efeito túnel também. Existe um componente também em eletrônica, né? Embora esse efeito túnel tenha a ver com a operação de outros componentes também eletrônicos, o diodo túnel é bastante lembrado também. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Foi uma discussão meio grande hoje, mas já cobrimos o capítulo 5. Portanto, semana que vem já vamos adentrar o capítulo 6. Tá bom? Então, muito obrigado. Um abraço a todos e todas.